Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. A história que eu vou contar hoje chama Quando Eu Sinto Medo. Foi escrita pelo James Smith e o ilustrador é o Leonardo Malavasi e é da editora Pé da Letra. Quando será que eu sinto medo? Vamos ver o que o James Smith fala pra gente? Quando eu sinto medo. Todo mundo tem medo, mesmo que isso seja um grande segredo. Que bom que é assim, não é mesmo? Tem gente que tem medo de cachorro bravo, medo de fogo, medo de altura e também medo de ser atropelado. Às vezes é bom ter medo, pois existem muitas coisas perigosas por aí e o medo serve como um sinal de alerta para a gente. Também existe o medo ameaçador que mora dentro de mim e ele é muito real. Eu tenho medo de monstros, medo de bruxas, medo de zumbis, medo de homem do saco e até medo de ladrão. Mas eu também tenho medo de ficar sozinho e tenho muito medo de perder você. E o pior de todos os medos é o medo de dizer que tem medo. Muita gente tem medo de dizer que tem medo. Não adianta você rir de mim. Esses monstros existem de verdade em minha cabeça. Minha mãe sempre diz isso para mim. Preste atenção. Eu devo contar meus medos para alguém. Contar com alguém para enfrentá-los parece ser uma boa ideia. E foi isso que eu fiz. Contei para minha mãe, contei para o meu pai e fiquei pensando assim: rir de mim e fazer com que eu me sinta culpado pode piorar as coisas. Não deem risada dos meus medos, não. Eu preciso sempre de ajuda para encarar o medo. Ouviu, papai? Ouviu, mamãe? Pois, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não é assim que os adultos dizem por aí? Mas, se a gente encarar o nosso medo, sabem o que acontece com o nosso medo? Vocês sabem o que acontece com o nosso medo? Vou mostrar para vocês. O medo foge. Gostaram desse livro do James Smith? Olha a foto dele aqui. Aqui aparece ele, o James Smith, e o Leonardo Malavasi, o ilustrador. E aí? E vocês aí? Do que vocês têm medo? Contem para mim, tá bom? Eu quero saber um pouquinho do medo de vocês. Vocês querem saber o meu medo? Eu vou contar para vocês, mas é segredo, tá bom? Eu tenho medo de rato. É verdade. Eu tenho medo de rato e tenho medo de cobra, tá bom? E o que eu tenho medo também é de perder o amor e o carinho de vocês. Por isso venho sempre aqui contar histórias para vocês, para a gente poder ficar pertinho, ouvindo essas histórias que conto para vocês com todo o meu carinho. Um beijo, viu? Até a próxima!